These documents prove you have no claim to the land, sir. It belongs to the family outright. O fazendeiro enganou idosa silenciosa, mas a verdade em seus papéis. Dona Fátima, com seus 70 e poucos anos, e um sorriso que guardava histórias de um século, vivia em sua casa de portas e janelas altas, no coração do velho vilarejo. Um lugar onde o tempo parecia se dobrar sobre si mesmo, e as memórias mais antigas eram as mais valiosas. Ela tinha um costume peculiar que seus vizinhos e até mesmo a família nunca entenderam por completo. Dona Fátima, dia sim, dia não, sentava-se na varanda ou em sua cozinha aconchegante, entre o cheiro de café coado e bolo de fubá, e folheava pilhas de jornais amarelados, cadernos antigos e mapas desbotados. Não era apenas nostalgia, era um estudo silencioso, uma busca por algo que só ela parecia ver. Antes dos jornais, foram as cartas da família. Antes das cartas, os registros do cartório da cidade vizinha. Anos e anos de observação atenta, sem escola formal, sem professores, sem dinheiro para cursos caros. Apenas a sua teimosia tranquila, a mesma que a fez cultivar uma horta exuberante em meio ao cimento da vida urbana, antes de se mudar de volta para as raízes, e uma certeza inabalável de que as respostas estavam sempre nas entrelinhas. Ela viu o vilarejo nascer, crescer e se transformar, conhecendo cada pedaço de terra, cada história de família e cada trato informal que, para ela, tinham o peso de uma lei. Seu filho a chamava de arquivista da vida, mas o neto Pedro, um jovem advogado da capital, achava que era apenas um hobby inofensivo de uma idosa. Pedro, com seus 30 e poucos anos, terno impecável, e a urgência da cidade grande, chegou à casa da avó 3 dias antes do previsto. Sem avisar, estava mergulhado num problema que parecia insolúvel. A família estava à beira de perder um terreno precioso, a antiga fazenda de seus bisavós, para o Dr. Machado, um fazendeiro vizinho poderoso e sem escrúpulos. O Dr. Machado alegava que um documento antigo, uma suposta cessão de terras, dava-lhe direito sobre a propriedade. Pedro, desesperado, revirava os papéis antigos que a avó colecionava, o celular colado ao ouvido, falando com seu colega Dr. Castro. Não tem jeito, Dr. Castro. Pedro dizia com a voz embargada. O documento que Machado apresentou parece legítimo, e não encontramos nada que o conteste. Parece que a gente vai perder tudo. Dona Fátima estava na cozinha, debulhando milho para fazer curau, o som suave das espigas contra a bacia de alumínio. Ouviu os trechos da conversa e, sem pressa, foi até a sala. O neto estava pálido, o olhar perdido nas pilhas de papéis. Ela fez um sinal para ele desligar. Pedro, absorto, levantou um dedo. Só um instante, vovó. E continuou falando em voz alta. O que Dona Fátima sabia salvaria não apenas o terreno, mas o legado de gerações de sua família. Ela não interrompeu, esperou pacientemente. Pedro finalmente encerrou a ligação, exausto. Vovó, é a fazenda. O Dr. Machado, ele apresentou um documento. Parece que o bisavô vendeu parte da terra nos anos 60, e eu não tenho como provar o contrário. Dona Fátima pegou o documento que ele segurava. Um papel amarelado com uma caligrafia elegante, mas com uma assinatura que parecia desencaixar. Ela olhou para a foto da suposta assinatura do bisavô, depois para Pedro. Essa assinatura não é do seu bisavô, meu filho, ela disse, a voz calma como um riacho. Seu bisavô tinha uma caligrafia muito particular, e este documento não é o original. É uma cópia alterada. Veja aqui, as letras não casam, a tinta parece diferente em alguns pontos. Pedro franziu a testa. Mas, vovó, o Dr. Castro disse que é muito difícil provar adulteração num documento tão antigo sem o original para comparar. O original não importa tanto quanto a história por trás dele. Dona Fátima retrucou, apontando para uma linha no documento.
Um pequeno detalhe sobre servidão da água. Esta é a chave. Não é uma simples nota, Pedro. Esta linha remete ao Acordo dos Lavradores de 1920, conhecido como Protocolo da Figueira. Foi um acordo entre as famílias do vilarejo sobre o uso da água e as divisas das terras, registrado em um cartório específico que não existe mais, mas seus registros foram transferidos para o cartório de Piranguinho em 1945. Pedro a olhou, incrédulo. Vovó, o que a senhora está dizendo? Eu nunca ouvi falar de Protocolo da Figueira. E o Dr. Castro também não. Não há nada nos nossos registros sobre isso. Claro que não, ela disse com um leve sorriso. As pessoas da cidade esquecem as coisas antigas. Mas eu não esqueci. Eu li os jornais da época, as atas da prefeitura. E sei que a fazenda de vocês era o marco zero desse acordo. Ela se lembrou de uma anotação em um de seus cadernos. Uma frase de um velho jornal de 1961. A confusão nas terras do vilarejo foi resolvida com o documento original da servidão da água e a autenticação das assinaturas. Essa frase para Dona Fátima revelava a armadilha do Dr. Machado. Se o documento de 1960, que ele apresentava, foi contestado e invalidado em 1961, porque o original do Acordo dos Lavradores prevaleceu, então a suposta cessão de terras era nula e sem efeito. Ela pegou um bloco de papel, escreveu a frase do jornal, a data e o nome do cartório para onde os registros foram transferidos. Está tudo aqui, meu filho. O Dr. Machado está usando um documento que já foi declarado inválido. Pedro pegou o bilhete, leu e releu. Uma fagulha de esperança acendeu em seus olhos. Ligou novamente para o Dr. Castro, relatando com uma mistura de vergonha e admiração o que a avó havia dito. O advogado, intrigado com a menção de um protocolo da Figueira e a precisão das datas e cartórios, prometeu investigar a fundo. O Dr. Machado, sentindo o cerco apertar, tentou ligar para Pedro, com uma voz ameaçadora. Mas Pedro não atendeu. Havia escutado a avó. Dona Fátima não havia lhe dado instruções explícitas, mas o olhar tranquilo dela havia dito tudo. Na manhã seguinte, Pedro encontrou a avó na cozinha, já com seu café coado e o cheiro de pão de queijo invadindo a casa. Ele se sentou à mesa. Vovó, ele disse com os olhos vermelhos de quem não havia dormido direito. O Dr. Castro confirmou. O protocolo da Figueira existe, e a servidão da água realmente define a posse daquelas terras. E o mais impressionante, ele encontrou uma ata judicial de 1961 que invalidava o documento que Dr. Machado apresentou. Aquela frase do jornal que a senhora me mostrou era a pista perfeita. Havia um peso naquele pedido, que ia além de uma simples busca de documentos. Pedro estendeu a mão para a avó. Quero que a senhora venha conosco à reunião com o Dr. Machado. Sua presença e seu conhecimento são essenciais. E preciso saber se a senhora toparia compartilhar tudo o que sabe, detalhadamente, diante de todos. Não apenas uma tradução de documentos, mas a condução da história, a verdade por trás de cada linha. Dona Fátima olhou para ele, depois para a janela, onde o sol começava a iluminar as copas das árvores. Uma pausa curta. Posso ir, ela disse. Mas quero entender o que vai ser feito com o que eu disser. Quero que a história da nossa família seja respeitada e que a justiça prevaleça, não só para nós, mas para o vilarejo. Pedro assentiu devagar, os olhos marejados. Justo, vovó. Mais do que justo. 2 dias depois, a reunião foi marcada. Não no escritório frio do Dr. Machado, mas na sala ampla e arejada da casa de Dona Fátima, com um cheiro suave de ervas secas e a luz do sol entrando pelas janelas. O Dr. Machado chegou com seus advogados, postura arrogante, certo da vitória. Pedro e o Dr. Castro estavam lá, mas era Dona Fátima quem estava no centro da mesa, com seus óculos na ponta do nariz
e um caderno aberto à sua frente. Pedro abriu a reunião, explicando a presença da avó como uma consultora histórica e testemunha fundamental. O Dr. Machado riu discretamente. Com todo o respeito, Dr. Pedro. Estamos falando de uma disputa de terras, não de contos de fadas. Dona Fátima o encarou com um olhar que silenciou a sala. E então começou a falar. Sua voz era tranquila, mas cada palavra era um tijolo de uma verdade inquestionável. Ela não precisou gritar ou se exaltar. Falou sobre a fundação do vilarejo, sobre os bisavós, sobre os acordos de água e terra. Citou datas, nomes de escrivães, números de páginas de antigos registros. Ela descreveu o Acordo dos Lavradores de 1920, o Protocolo da Figueira, e como ele protegia as terras de todos. Detalhou a disputa de 1961 e como o documento que o Dr. Machado usava havia sido declarado inválido na época, com uma precisão que os advogados dele não conseguiram refutar. O Dr. Machado tentou interromper, alegando que eram memórias fantasiosas. Dona Fátima apenas levantou o dedo, com a mesma calma de quando pediu a Pedro para desligar o telefone. Um momento. Por favor, Dr. Machado. A verdade não é fantasia quando está registrada nos corações e nos documentos. Tenho aqui a citação do jornal da época e a ata judicial que o Dr. Castro encontrou, graças à minha memória e aos meus cadernos. Ela empurrou os papéis na direção dele. O silêncio na sala era pesado. O rosto do Dr. Machado, pela primeira vez em muito tempo, perdeu a expressão de arrogância. Ele havia subestimado uma mulher, uma avó, uma arquivista da vida. A injustiça foi desmascarada, a armadilha exposta, e o terreno da família foi salvo. Pedro, com os olhos marejados, olhou para a avó, sentindo um misto de vergonha e admiração. Vovó, ele disse com a voz embargada. A senhora salvou o legado da nossa família em 2 dias. Eu construí a minha carreira em anos, e a senhora, com sua sabedoria e sua calma, desvendou tudo. Ela sorriu. Fiz o que qualquer pessoa faria com o que eu tenho, meu filho, se alguém tivesse parado para perguntar antes. Naquela tarde, Pedro a abraçou, um abraço apertado, cheio de gratidão e um amor que havia amadurecido. Ele percebeu o valor inestimável da sua avó, da sua história, da sua sabedoria. A partir daquele dia, Pedro decidiu ficar no vilarejo por um tempo, aprendendo com Dona Fátima. Ele começou a digitalizar todos os jornais, cadernos e documentos que ela havia guardado, criando um verdadeiro arquivo digital da memória local. Dona Fátima não se tornou uma jurista, mas sua sabedoria foi mais poderosa que qualquer tribunal. Ela passou a ser a biblioteca viva do vilarejo, e as pessoas a cumprimentavam com um respeito reverente, sabendo que ali residia um tesouro de conhecimento. O som da vida na casa da Dona Fátima era agora mais alegre, cheio de risos e conversas, não só sobre o futuro, mas sobre o passado que ela tão bem guardava. Pedro, ao seu lado, agora a ouvia com a atenção que ela sempre mereceu. Como dizia Dona Fátima, às vezes, meu filho, a verdade está escondida nas entrelinhas do tempo, esperando alguém para ler. E o som daquele dia, na casa da Dona Fátima, soou diferente, como o começo de uma nova história para todo o vilarejo, um legado de sabedoria finalmente reconhecido e valorizado.